Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 diz assim: E havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Amém, queridos? E o Cornélio, querido, sem nem conhecer Jesus, já tinha o hábito de orar, de jejuar, de consagrar a vida a Deus. Sabe o que a gente aprende com isso? Que quando a pessoa quer realmente se aproximar de Deus, ele não cria problema, ele vai, se conecta com Deus, ele ora, ele busca. E se naquela busca falta algo, Deus provê, Deus envia. Se em alguma área da vida daquela pessoa que ela precisa entender alguma coisa, Deus envia anjo, Deus cria situações, Deus traz estratégia para que aquela pessoa conheça o verdadeiro evangelho e saiba que o Cristo da cruz, o Cristo que ressuscitou, aleluia, dele todos precisam para alcançar a salvação de Deus. Cornélio era um homem piedoso, um homem bom, um homem justo. E as suas esmolas subiam para a memória diante de Deus. Mas um certo e belo dia, Deus envia anjos. Envia aquele anjo para falar com Cornélio. E querido, a mensagem do anjo era muito boa de se ouvir. A tua oração tem sido ouvida, as tuas esmolas subiu para a memória diante de Deus. Só que tem algo que você precisa. Pastor, o que esse homem precisa? Se esse homem é um homem de testemunho, um homem de caráter, um homem que ora, que jejuma, que todos os servos de toda a sua casa, né, ali reconhece que ele é um homem de bem. O que falta neste homem? Porque quando a gente olha para uma pessoa assim, a impressão que a gente tem é que não falta nada, não falta mais nada. Se essa pessoa não entrar no céu, ninguém mais entra, não é assim que a gente fala? Quando a gente conhece alguém que é, meu Deus, aquela pessoa assim que tu senta meia hora, tu aprende um monte de coisa. Pessoa que filtra o que fala, pessoa de caráter, pessoa de, né, você vê que a bondade do coração daquela pessoa salta para fora. Ela quer ajudar todo mundo, quer, sabe, levantar todo mundo. É aquela pessoa que tu fala, não, se aquele ali não entrar, aquele bem ali, se aquele fulano bem ali não entrar, meu amigo, ninguém entra mais não. Ninguém entra. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo o quê? Que a salvação é pelas obras. A gente está dizendo que o irmão ou a irmã vai entrar porque ele é muito bom, ela é muito boa no que faz. É uma pessoa que de fato transporta a presença de Deus na vida. Mas o que eu aprendo com esta palavra de Deus é que a bondade faz parte da vida daqueles que servem a Deus, mas não é o suficiente para salvar ninguém. Ninguém vai se apresentar diante de Deus e será salvo da condenação eterna porque foi uma boa pessoa ou porque foi uma pessoa de bom caráter. Não, querido, só um que existe, que veio a esta terra, que pode apresentar um pecador, aleluia, santificado na presença do Pai, é Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele disse, manda chamar a Pedro, a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está em Jope, na casa de Simão, o curtidor, manda chamar ele. Sabe o que o anjo está dizendo? Manda chamar o pregador. Cornélio está precisando ouvir uma bela de uma pregação, aleluia, uma pregação que vai falar do doce meigo nazareno chamado Jesus de Nazaré, aleluia. É
o que falta, querido, para muita gente, é ouvir a pregação do Evangelho. E o que é Evangelho, pastora? Evangelho é as boas novas de salvação, é a boa notícia. E qual é a boa notícia? É que a gente estava sentenciado à condenação eterna, mas Cristo veio e pagou o preço, nos absorveu, aleluia, tirou a condenação. Isso é uma notícia boa, porque é o preço que Ele pagou para nos apresentar diante do nosso Deus da eternidade, aleluia. E o interessante, queridos, que quando Cornélio recebe a visita daquele anjo, e o anjo manda ele mandar os seus servos ali, o seu soldado, com 2 criados, com 2 servos, ir buscar a Pedro. Ele faz isso imediatamente, ele já chama os servos, ele conversa, e no outro dia, aquele soldado já segue para Jope. Aqui a gente aprende outra coisa, querido. A gente não tem que demorar quando Deus manda a gente fazer uma coisa. Se Deus mandou fazer, tem que fazer logo, faz logo. Sabe quantas coisas Deus fica botando no coração da gente, faz isso, e a gente fala, igual aqueles meninos que dizem para a mãe e para o pai, Jazinho, já vou, mãe. Aí tu vai dizendo, menino, pois, já. Daqui a pouco tu começa a enviar uns objetos, né? Pai, não fala, menino, vai fazer, já. Cornélio, ele disse, é para mandar buscar o pregador, pois na minha casa já vai ter culto. Vai ter um culto aqui, um culto abençoado. E detalhe, ele não sabia qual seria a mensagem, porque o anjo não falou para ele. Só disse que era para ele chamar, porque ele vai dizer o que você precisa ouvir. O anjo não pregou, porque anjo não prega. Quem prega é crente, é ser humano, é servo de Deus, é pastor, é o irmão, é a irmã, é uma criança, é um jovem, é seres nesta terra que Deus criou para pregar a sua palavra. É nós que vai pregar, não é os anjos que pregam, é o Senhor levantou a igreja para pregar o Evangelho. E nessa hora, aleluia, Pedro está sendo chamado à casa de Cornélio para falar de Jesus Cristo. Agora entenda, queridos, que Cornélio era uma pessoa de um coração tão grande, que quando ele falou desse mistério, que o anjo trouxe essa revelação, todo mundo queria participar do culto. Todo mundo, irmão, os servos, parou todo mundo. Então a casa encheu de gente. E os servos foram buscar a Pedro. Só que Deus já sabia que o Pedro não ia querer vir, porque o Pedro é judeu. E judeu não prega para gentil, não prega de jeito nenhum, meu irmão. O negócio é acirrado, tipo assim, vai vocês tudo ir para o inferno, que só vai entrar nós. Aí Jesus diz, eles vão entrar também. Já pensou, irmão, se Jesus não abre essa porta de salvação, onde é que nós estávamos? Porque nós somos os zambujeiros bravos, enxertados na videira, O próprio Senhor, ele diz, quando aquela mulher cananeia vem correndo atrás dele e pedindo para ele libertar sua filha, os discípulos dizendo, Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Ô mulher zoadenta. Mamãe, quem quer milagre tem que gritar e buscar. Tem que se incomodar com quem se incomoda, não. Tem que seguir, segue teu caminho. O que é que tu quer? Eu quero ver, corra, cama, grita até o Senhor abrir os teus olhos. O que é que aquela mulher quer? Quer que a filha seja liberta. A filha está possessa, está endemoniada, está em casa. E ela ficou sabendo, Jesus vai passar por ali. Ela diz, estou dentro, eu estou atrás, eu vou gritar. E os discípulos dizem, Senhor, despede esta mulher que vem gritando atrás de nós. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, ei, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ali Jesus está dizendo que a salvação vem dos judeus. Os cachorrinhos, os gentios, as nações que não fazem parte, aleluia, desse povo que o Senhor separou. Mas aquela mulher, querido, ela marca a história. Ela faz por nós também o que muitos de nós queriam fazer. Ela se aproxima de Jesus na humildade, porque quem quer milagre tem que aprender a ser humilde, irmão. Porque com isso aqui empinado não recebe nada de Deus. Chega, sai, Deus não opera. Porque o milagre você tem que vir na humildade, é na humilhação, é agradecendo a Deus, aleluia. Não é que Jesus estava xingando aquela mulher. Pastor, ele chamou ela de cachorrinho, que tem gente que até o jeito do pregador pregar, meu irmão, eu te falo, é difícil. É porque não devia falar assim, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai eterno. E aquela, sabe, se fosse olhar, mas eu já vi pregador dizer, isso é jeito de falar. Eu digo, rapaz, nem Jesus é aprovado para largar de mão.
Nem Jesus, o povo acha defeito em tudo. Não procura saber o significado. Ela chamou a mulher de cachorrinho, tu acredita? Mas eu não gostei disso não. A bichinha veio correndo atrás, é milagre, milagre. E ele vem e diz, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Aí você fala assim, se fosse eu tinha ido embora na mesma da hora. Pois é, aí tinha ficado café endemoniado. Ainda tinha ficado sem milagre. Porque tem hora que a nossa arrogância faz a gente perder muita coisa diante de Deus. Muita coisa. E Deus tem trabalhado muito isso em nós. Porque nós seres humanos, irmão, a gente é meio... É difícil, a naturezinha não é muito fácil não. Hoje o pregador tem que saber falar. Porque se errar numa palavra, você já... gostei não. E a gente dá dificuldade, dá trabalho para Deus. Mas a gente percebe que aquela mulher ali, irmão, ela não herdou isso não. O coração dela era humilde, contrito para com Deus. Quando Jesus disse, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olhou para aquela mulher e disse, rapaz, agora aí você falou tudo. Jesus olha, os discípulos ficam ali tudo olhando, observando. Jesus honrar aquela mulher, pode ir filha, pode ir, porque... Pode ir, quando você chegar em casa, seu milagre já está lá na porta, a filha já está liberta, aleluia. Grande é a tua fé, mulher, a tua fé é grande. E ali ela recebe o seu milagre, querido. Então, a gente percebe que havia toda essa dificuldade de um pregador judeu pregar a palavra para os gentios. E o anjo fala para Cornélio chamar quem? Um judeu, para vir pregar. Ele não vai vir, ele não vai vir, o pregador não vem, irmão, não vem. Mas aí o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre. Deus cria a situação para cumprir aquilo que Ele promete e aquilo que Ele fala. Deus não é Deus de confusão. Pastora, Deus falou isso, mas não sei o que não aconteceu. Não foi Deus, que o Deus da Bíblia, o nosso Deus, quando Ele fala, não precisa saber como, apenas espera e você vai ver as coisas se encaixar e acontecer do jeito que Ele falou. Que as palavras dele não caem, tudo acontece no seu tempo. Pedro está jejuando, está orando. Na casa de Simão, o curtidor, tinha um terraço. E ele está em cima daquele terraço, buscando a presença de Deus. Quando Deus dá a ele uma visão. E naquela visão ele vê um lençol descendo do céu, assim preso pelas quatro pontas. E dentro daquele lençol tinha todo tipo de espécie de animal. E o judeu não come qualquer animal, querido. Você pode olhar para Levítico 11, tem uma lista dos animais que pode comer, dos que não pode, dos que são imundos, né, e dos que são puros. Então está tudo ali uma lista. E quando ele olha para dentro daquele lençol, está tudo misturado, os impuros com os limpos, todo tipo, espécie de animal dentro daquele lençol. E o Senhor fala para ele, Pedro, levanta, mata e come. Ele disse, de jeito, eu matar e comer, eu não vou tocar naquilo que é imundo. Aí o Senhor disse para ele, não torna imundo aquilo que eu purifiquei. Aleluia. Sabe o que aqueles animais estavam representando? Representando eu, você, o judeu, todo mundo, a nação escolhida, nós, os zambujeiros, estava tudo misturado. Quando Pedro diz, eu não vou tocar, ele está dizendo, eu não vou pregar para gentil. Mas Deus está dizendo, se eu os escolhi, se eu decidi os santificar, eles não serão mais imundos, serão santificados. Então levanta, faz aquilo que eu estou te mandando fazer. Aleluia. Ele termina de ter aquela visão e começa a ficar pensando, rapaz, o que quer dizer isso mesmo? Quando ele está ali pensando, os homens chegou na casa de Simão. Ei, tá por aqui um homem chamado Pedro, tá? Quando ele desce, ele fala, sou eu que vocês procuram. O que aconteceu? O meu senhor Cornélio teve uma visão, o anjo chegou lá, disse para te chamar que tu tem algo para falar. Aí ele disse, eu tenho que ir, porque Deus tratou primeiro. Tem gente que para ir vai ter que ter uma autorização, um trabalhar de Deus na sua vida. Quando eles vêm, querido, quando eles chegam na casa de Cornélio, o povo está tudo atento esperando, é o culto. Todo mundo esperando, o que é que nós vamos escutar? Hoje está todo mundo acostumado com culto, mas naquela época, um culto daquele ali, onde o anjo chega e ele manda buscar o pregador, que tem algo para dizer, mas não disse o que é. Então está todo mundo ali atento. E quando Pedro chega, olha para o povo, começa a pregar.
Começa a falar a trajetória de Jesus, começa a contar a história, começa a falar sobre Jesus. E no que ele está pregando, o povo estava todo mundo atento, escutando ele falar. O Espírito Santo já quebrou o protocolo, porque batizou antes do povo aceitar Jesus. Já pensou? Não, irmão, olha como Deus não segue. O homem, ele quer fazer, não, porque vai ser assim, assim, assim. O povo nem foi batizado nas águas ainda, já está sendo batizado no Espírito Santo. Olha como Deus, ninguém consegue determinar. Deus, tu vai fazer isso, não, é Ele que decide. Pedro está pregando, o povo está escutando, está ouvindo. Enquanto o povo está atento, ouvindo a pregação, a palavra. Que tem gente, irmão, que ele ainda não veio na frente, mas sentado na cadeira, o coração dele já disse: pois eu quero, eu aceito. Então Deus já conhece. Antes que ele manifeste para o povo publicamente, o coração dele já se rendeu na presença do Senhor. E Deus olha e vê que aquele povo, ouvindo aquela palavra, eles já estão declarando e dizendo: eu quero esse Cristo para a minha vida, eu aceito esse Cristo. E enquanto ele está pregando, o Espírito Santo desceu e batizou todos naquele culto. Foi um batismo coletivo com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando terminou o culto, Pedro, em vez de estar feliz que o povo foi batizado, ele estava preocupado. Ele disse: agora, que se nós batizar esse povo nas águas, ministro, vai dar uma confusão maior do mundo. Os apóstolos lá em Jerusalém, quando ficar sabendo que nós batizou os gentios, meu irmão, não vai prestar não. Irmão, naquele tempo era assim, até hoje. Você já viu que tem crente, quando ele é de uma igreja, ele não fala com o outro que é da outra igreja? Tu já viu uma besteira dessa, um ser humano? Meu Deus, eu fico pensando assim: Jesus amado, não é nem judeu essa criatura, tá desse jeito, não passa na calçada da outra igreja. Irmão, tu é de qual igreja, irmão? Eu sou da... Isso quando não te olha de cima a baixo assim, E se for tipo assim, bleando e tiver assim com a calça, a crente não. Julga logo. Então tu imagina, naquele tempo, a dificuldade que era, porque o povo agora tudo batizado e Pedro ainda está pensando assim: e agora, nós batiza ou não nas águas? Batiza ou não? Aí eles olharam assim e começaram a pensar. Olha o raciocínio dele. Por que nós vamos negar a água se o Espírito Santo já batizou com fogo? O que é a água? Se o mais importante Deus já deu para eles, aquilo que deu, porque eles queriam só para eles, era só para eles. O batismo com fogo, o Espírito Santo, tudo era para eles. E Jesus está dizendo aí: o meu evangelho não tem fronteira. Tanto que quando eu mando vocês pregar, é para pregar toda a criatura, toda. Não é para olhar para a raça, cor, não. É para vocês ir pregar o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Mas não é para escolher o lugar em minha pessoa, só prega a minha palavra. Aleluia. E eles disseram: não tem como nós negar a água, se o mais importante eles já receberam. Aí batizaram eles com a água, receberam o batismo com as águas, batizados no Espírito Santo. Oculto, meu irmão, oculto, pastor Gonzaga. Hoje é uma peleja para o irmão ser batizado. Peleja, irmão, busca que cansa, larga para trás. Aí Deus levanta o missionário Leonardo e diz: venha, embora que você vai. Venha no jejum, bora, Jesus vai te batizar. Eu já busquei tanto, eu não fui. Aí Deus está sempre levantando alguém para dizer: senão não desista não. Esse fogo vai descer na tua cabeça, você vai ser batizado com o Espírito Santo, aleluia. E eles estão aqui pela manhã buscando, sabe, querido, porque aqui o foco principal é os que não é batizado, para serem batizados com o Espírito Santo, aleluia. E tem que ter essa busca. Mas esse povo aqui nem buscou. No primeiro culto já foi tudinho batizado. Ai, pastora, por que eu não estava nesse culto? Pastora, eu já sofri tanto atrás do batismo. Já busquei, busca até receber. Porque o batismo com o Espírito Santo, querido, é algo maravilhoso sobre a vida do cristão. Pastor, eu não sou batizada, não fui, não busque. Não desista, não busque esse revestimento de poder, porque isso fará toda a diferença na sua vida. Por isso eles receberam, foram batizados,
E depois fizeram uma reunião em Jerusalém para chamar Pedro, para ele contar essa história desse monte de gente batizada. Esse povo, e ele pregou, ele teve que contar a pregação todinha, ele teve que contar a visão, ele teve que contar tudinho, como foi que aconteceu, para ele não sair disciplinado lá de Jerusalém. Porque o Espírito Santo, irmão, tinha que estar intervindo para eles não barrar o evangelho de chegar até nós. Porque se o Espírito Santo não tivesse ali trabalhando, esse evangelho que alcançou eu e a você ia ficar só em Jerusalém. E porque Jerusalém é a cidade oficial da adoração. Então todas as festas anuais, tudo é dentro de Jerusalém. Saiu fora de Jerusalém, eles não faziam nada. Então eles estavam querendo reter o evangelho ali dentro de Jerusalém. Ninguém sai, não vamos compartilhar. Aí Deus chega, querido, e levanta o imperador Nero, levanta uma perseguição contra a igreja, crente morrendo, crente sendo incendiado. O evangelho começa a ser espalhado sobre a terra, porque ninguém pode conter a água do mar. O mar do evangelho que Deus trouxe sobre nós, é Deus dizendo: é para levar a minha palavra. Não pare, leve a minha palavra. Aleluia. Quando os apóstolos perceberam que o que estava acontecendo era a ação do Espírito Santo, quando os povos começaram a aceitar Jesus, ouvir a palavra, aí começou a entrar nos cultos os judeus, querendo bagunçar o negócio. O povo estava aqui cultuando a Deus, os gentios, e culto, e Deus falando, e Deus operando. Aí ele chegou e disse assim: ei, se vocês estão pensando que vocês vão ter direito na salvação, nessa graça que é nossa, sem guardar o sábado, sem circuncidar os meninos, vocês estão muito enganados. Aí o gentil levantou também, disse: ah, vocês querem briga? Pois eu vou dizer, nós aceitamos Jesus, entregamos nossa vida para o Senhor, e nem um menino que vai ser circuncidado, nós não vai guardar o sábado, porque nós não é judeu. Aí eles: como é que é? Não, vocês vão guardar o sábado e vai circuncidar os meninos. Não vamos. E somos crentes, não é? Somos. Irmão, essa briga de religião, meu irmão, hoje, se tu for, olha, não bate cabeça com ninguém não, irmão. Não entre em questionamento não, segue tua vida em paz. Tem gente que, se tu for tentar, ele só quer arrumar confusão, irmão. Está incomodado porque teu nome está escrito no livro da vida. Aí ele quer que fica só o dele. E Jesus botou o meu e o teu lá também. E ninguém vai arrancar de lá não. Jesus escreveu o nosso nome lá, e lá estará. Aleluia. Aí o gentil, rapaz, eu gostei demais quando eu vi o gentil levantando. Eu digo: é isso aí, é desse jeito. Se eu tivesse aí, eu me juntava com vocês também. Eu fico feliz. Eu digo: rapaz, os gentios aqui, eles marcaram presença negativa. Aqui ninguém vai circuncidar nenhum menino não. E esse judeu começou a espalhar no meio do gentil: vocês estão achando que vão ser salvos? Você não vai. Não tem salvação para você não. A salvação é só para os judeus. Vocês nem são judeus. Vocês não são judeus. Aí nós não somos mesmo não. E por que vocês estão achando que agora pode? Estão tudo alegre, bonitinho aí. Ei, achando que é para você. Não é para você não. Aí ele disse: é para nós também. E o Espírito Santo já até batizou nós. Já estamos até batizados com fogo. Glória. Estamos batizados. Já fomos batizados nas águas. Deus está com a gente aqui no nosso meio tem profeta aqui dentro. Deus já levantou profeta. Aí os judeus falam: não, vamos fazer uma reunião em Jerusalém. Esse negócio vai acabar, vocês vão ver. Depois pode ir para Jerusalém, porque o Deus da glória já está no nosso meio. Aleluia. Pode fazer a reunião em Jerusalém. Aí eles foram. Porque se não fizesse a reunião, meu amigo, ninguém ia conseguir fazer culto não. Tu já pensou nós estar aqui bonitinho adorando a Deus, aí entrar um ser humano ali e dizer: vocês estão pensando que é você? Não vai dar. Só vai nós. Quando fizeram a reunião, eles juntaram os apóstolos. Nós temos um problema, a pauta da reunião: os gentios aceitaram Jesus, receberam a palavra, creram na palavra, só que não quer guardar o sábado e nem circuncidar os meninos. Não quer e disse que não vai fazer. Aí a pauta da reunião, o Espírito Santo se manifesta. Eita glória, eu amo demais o Espírito Santo. Digo: ai Deus, tu não é gente não, tu é maravilhoso. O Espírito Santo manifesta na reunião e diz: ei,
deixa eles quietos. Deixa eles quietos. É para exigir apenas que eles se afastem da prostituição, da imundícia e do sangue. Por isso que crente não pode estar comendo aquela galinha no molho pardo. Você sabe, né? Que o molho pardo, você pega lá o sangue da galinha. Por isso que aquela fica tão bonitinha, né? É gostoso, né, irmão? Meu Deus, não pode não. Ai, não pode. Não pode não. Porque foi nessa reunião lá, o Espírito Santo falou que não era para, entendeu? Não era para beber o sangue, nada com sangue. E sangue sufocado, a galinha com o pescoço estirado ali, tira os... Não é. Isso não. E a prostituição, o resto, pode deixar eles em paz. Deixa eles quietos, que é eu e você. Deixa quieto. Aí negócio de sábado, deixa eles quietos. Vocês fazem questão de dia, outros têm todos os dias por igual, deixa eles quietos. E o menino vai circuncidar, deixa eles quietos. Vocês seguem na cultura judaica e deixa eles, porque a graça alcançou eles também. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo, né, irmão, naquela cultura judaica, ele disse: eu não permito que a mulher ensine ou use de autoridade, não. O negócio lá era um B.O., meu irmão, brabo. Nas sinagogas, a mulher não abre a boca, não. E se tiver alguma dúvida, pergunte em casa para o seu marido. Não permito, olha, observa bem a palavra. Ele diz assim: eu não permito. Ele não disse que é Deus que não permite. É Ele, eu não permito que a mulher ensine ou use de autoridade. Nem que fale, se ela tiver dúvida, pergunte ao seu marido. Aí Jesus diz: pode esperar. Eu vou mudar esse cenário. Ninguém para, ninguém muda. Não vai ser do jeito que o judeu quer, vai ser do jeito que Deus quer. Aleluia. A mulher que nem podia abrir a boca, quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz é dizer para Maria Madalena: pode ir, vai lá e diga aos meus irmãos que eu já ressuscitei. Aleluia. Isso é pregação, irmão. É Jesus dizendo: não podia não, agora pode. Comigo vocês vão pregar, vão fazer a obra, vai levar a minha palavra. Eu vou usar criança, vou usar jovem, vou usar homem, vou usar mulher. A obra é minha, não é de homem nem de mulher. A igreja é minha, quem plantou foi eu. Aleluia. É eu que cuido, é eu que sustento, é eu que fortaleço, eu que sou cabeça da igreja. Sou eu que morri pela igreja. Não deixa nada nem ninguém parar a tua caminhada para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, querido? Diga graças a Deus. Oh, glória. Você está vendo, irmão, como tantas barreiras tiveram que cair por terra para nós hoje estar aqui bonitinho, adorando a Jesus, glorificando, servindo a Ele. Aleluia. Não foi fácil assim. Além do sangue de Cristo, os apóstolos morreram martirizados, exceto João. A igreja primitiva sofreu, irmãos morreram, houve muitas retaliações, houve muitos movimentos de protesto para nós não alcançar essa graça. Mas eu todo dia eu me alegro e digo: obrigado, Senhor. Eu não estava lá, mas o Senhor já estava trabalhando por nós. Nós nem existíamos e o Senhor já estava preparando a salvação para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Oh, glória, aleluia.